Capítulo 380. Posso ter uma gota de sangue para você? Depois de comer um pouco de peixe grelhado apimentado, Shaunad saiu do esconderijo e não tinha energia para lidar com a imponente dama da casa principal da cidade. Enquanto respirava fundo, duvidava da própria vida e começou a se preocupar se acordaria no dia seguinte. Ainda conseguiria uma cama. Super apimentado é realmente delicioso. É tão bom de comer. Vivian também saiu quase ao mesmo tempo, abanando a boca com a mão, com o rosto cheio de entusiasmo e satisfação, e um peixe grelhado apimentado de tamanho médio já estava completamente devorado. Essa sensação é realmente gratificante. Quando tenho 2 dias de folga, preciso convencer a Luna a jantar comigo. Ultimamente ela está tão ocupada que certamente não tem tempo para vir comer, e mesmo que viesse, com certeza não pediria um peixe grelhado tão caro. Vivian se virou, deu uma olhada no restaurante e saiu satisfeita. Embora eu não saiba o que o chefe colocou neste peixe, com tanta gente, certamente ele não admitiria, mas o sabor deste peixe grelhado está realmente delicioso. Afinal, a comida feita por humanos pode mesmo ser assim. Deliciosa. As palavras que meu pai disse na época não eram enganosas. Elizabeth saiu pela porta, com uma expressão ligeiramente complexa, e seu rosto pálido mal conseguia esconder o rubor. Inconscientemente, devorou um pedaço inteiro de peixe grelhado. Embora a reação do corpo durante o processo de alimentação ainda seja um pouco intensa, após a defesa, não haverá mais cenas embaraçosas. Este peixe tem um forte atributo de fogo. Possui uma forte agressividade, mas não tem influência negativa sobre o corpo. Pelo contrário, dá a sensação de purificar o sangue, e... eu realmente suei. O dedo fino de Elizabeth deslizou pela testa e uma gota de suor apareceu em sua mão, surpreendendo-a um pouco. Como um dragão gélido, ela quase nunca transpirou desde criança. Mesmo em combate, raramente demonstra essa sensação de bem-estar. Hoje, em um restaurante aberto ao público, ela estava suando por causa de um peixe grelhado. Foi uma experiência peculiar. Vendo-a tão ocupada, parece que terei que esperar aqui de novo. Elizabeth olhou para Mia, a asiática do norte, que estava ocupada pedindo comida para os convidados. Enquanto ela comia, observou-a por um tempo, mas ainda não conseguia confirmar. Afinal, qual era a origem do híbrido entre dragão e humano? O jeito mais fácil seria perguntar diretamente a ela. Não estava acostumada a perder muito tempo com estranhos. Chefe McGonagall, a lista de comidas de amanhã será a lista final, e o restaurante Maimi não pode mesmo estar nela. Assim que a porta se fechou, um convidado olhou para McGonagall e perguntou. Isso está fora do meu controle. Talvez aconteça um milagre. McGonagall balançou a cabeça com um sorriso. Na verdade, ele não tinha esperança. Não importava a turbulência na associação de restaurantes, ninguém deveria se importar. Se o restaurante que abriu há apenas um mês está na lista. Chefe, Xiaomi, até amanhã. E a B e Mia, Sally e Meg se despediram e saíram. Ei, é aquela. E a B e Mia e Sally acabaram de sair e logo notaram Elizabeth, parada não muito longe da porta do restaurante, com um vestido de cristal de gelo, olhando para o céu na direção do restaurante. Pensando em algo, o luar ainda era tão belo que elas não conseguiam desviar o olhar. Tenho algumas palavras para lhe perguntar. Elizabeth ouviu a voz se virar e olhou para o número de Mia ao norte, com algumas palavras que não pôde resistir. Ela tem o direito de escolher se vai responder. Sally deu um passo à frente e observou Elizabeth se acalmar. Elizabeth olhou para Sally com um pouco de dignidade nos olhos. Embora parecesse ser apenas uma garçonete naquele restaurante, era inegável que ela sentia uma ameaça no corpo de Sally e disse seriamente: sinto falta dela. Não vou recusar. Se você tiver alguma pergunta, mesmo que seja só uma pergunta, se eu souber, eu lhe direi. E a Mia também deu um passo à frente, observando Elizabeth falar, com uma mistura de pânico e expectativa em sua expressão. Ela esperava inúmeros encontros com os dragões, imaginando que o pai apareceria diante dela ou enviaria alguém para encontrá-la.
Embora Elizabeth tenha acabado de se transformar em um dragão gélido, ela basicamente cortou seus pensamentos sobre Elizabeth como família, mas mesmo que troque algumas palavras com ela, consegue encontrar um senso de pertencimento ao dragão. Sally olhou para Mia, que era do norte da Ásia, e não disse mais nada, mas continuou ao seu lado. Quero saber qual dragão é o seu pai? Elizabeth olhou para Mia, de ascendência norte-asiática, e perguntou diretamente. Embora seu rosto estivesse frio, ainda havia certa expectativa e tensão em seus olhos. Mia Yabe abriu a boca, mas sua voz falhou repentinamente. Depois de um instante, baixou os olhos. Com certa frustração, balançou a cabeça e disse, não sei quem é meu pai, nunca o vi, nem mesmo de relance. Você nunca o viu? Elizabeth, com um olhar leve, não resistiu e deu um passo à frente, perguntando, e sua mãe? Você sabe que tipo de dragão ele é? Ou quais são suas características? Minha mãe morreu há 5 anos. Eu não sei que tipo de dragão ele é. Ele não sabia que era um dragão até partir. O rosto de Mia ficou ainda mais atônito e ela balançou a cabeça negativamente. Sally olhou para Mia, a mulher de ascendência norte-asiática, e percebeu uma certa angústia em seus olhos. Ela olhou para Elizabeth de um jeito um tanto estranho. Algumas dúvidas a atormentavam. O que exatamente essa mulher pretendia fazer? Teria alguma relação com a identidade de Mia? Elizabeth observou a expressão de Mia, de ascendência norte-asiática. Seu corpo magro e frágil parecia ter sofrido inúmeras mágoas e tristezas, e seu coração estava tão apertado quanto ela se via refletido em seu próprio corpo. Quando o mundo desabou, só restou ela. Uma única pessoa permaneceu em silêncio por um instante. Desculpe. Nada disso, essas coisas já passaram. Estou muito bem agora. Não acho que exista nada injusto na vida. Pelo menos me deixaram conhecer a chefe Mai, e Xiaomi e Aisha, e tantos outros convidados gentis. Olhando para cima, seu rosto reapareceu com um sorriso, cheio de energia, toda a tristeza e pesar haviam desaparecido. Elizabeth olhou para o sorriso no rosto de Mia e não havia qualquer traço de resiliência nele. Não havia tristeza ou melancolia escondida. Estava repleto de desejo e expectativa pela vida, como se nada pudesse valer a pena sofrer. No fim das contas, é uma pessoa que consegue facilmente descartar todas as experiências de sofrimento, tão simples e confortável com o status quo, que chega a ser invejável e angustiante. Posso te dar uma gota de sangue? Elizabeth ficou em silêncio por um momento, olhando para Mia, de ascendência norte-asiática, e perguntou seriamente. Capítulo 381. O restaurante Maimi voltou à lista. Uma gota de sangue? A Mia olhou para Elizabeth inexplicavelmente. Quero verificar uma coisa. Se você não quiser, não vou forçá-la. Elizabeth assentiu. E a Mia olhou para Elizabeth, hesitou por um momento e, tomando coragem, perguntou. Você é um dragão, quer me ajudar a encontrar meu pai? Você pode entender isso, mas estou apenas verificando uma coisa por mim mesma. Não garanto que encontrarei o mesmo para você. Elizabeth assentiu e balançou a cabeça negativamente mais uma vez. Está bem, não importa o que você precise. E a Mia assentiu e estendeu a mão. Embora eu não saiba por que você encontrou Mia, ainda quero perguntar, o que você está procurando por ela? Sally, que havia permanecido em silêncio por um longo tempo, parou diante de Mia e a encarou. Pediu a Elizabeth que se aproximasse. Não posso afirmar isso, mas posso garantir que não tenho más intenções para com ela. Elizabeth parou e olhou para Sally seriamente. Sally encarou os olhos de Elizabeth por um instante e deu um passo para o lado. Os dragões são uma raça orgulhosa e não mentem facilmente. Elizabeth deu um passo à frente e uma fina agulha de gelo apareceu na ponta dos dedos. Olhando para o noroeste de Mia, esperava ver uma cor um pouco diferente, e a agulha de gelo se impulsionou em seus dedos. E a Mia lançou um olhar de desprezo, mas logo se conteve, observando uma gota de sangue dourado pálido escorrer lentamente da ponta de seus dedos, seus olhos se arregalando aos poucos, repletos de cores incríveis.
As pálidas contas de sangue dourado estão envoltas em geada cristalina e sobem lentamente até ficarem niveladas com Elizabeth. O sangue dourado, a pureza acidental, o sangue do dragão dourado também é dourado, mas se for um dragão dourado, o sangue deveria ser mais forte, não tão suave assim. Elizabeth olhou para as contas de sangue à sua frente, com os olhos demonstrando dúvida. A mão esquerda acariciou suavemente o anel na ponta do dedo indicador direito. Uma pequena partícula de prata do tamanho da palma da mão caiu em sua mão e, em seguida, foi arremessada, caindo sobre a conta de sangue abaixo, também suspensa no ar. As gotas de sangue envoltas em cristais de gelo perderam subitamente o apoio, caíram de repente e estouraram na haste de prata, espalhando-se as gotas de sangue de um dourado pálido, todas absorvidas pela haste de prata. Um assobio suave, o mastro que antes era uma tênue luz prateada de repente fez um grande respingo e girou rapidamente. O raio de luz emerge da estrutura, como um projetor, e uma imagem aparece no ar. A imagem foi ficando cada vez mais nítida, e lá estava uma mulher com um semblante afável. Parecia ter uns 30 anos, vestindo um vestido floral um tanto antiquado. Embora seu rosto estivesse pálido, seus olhos delicados e gentis não lhe escapavam. Mãe! E a Bemia olhou para a mulher na foto, não conseguiu se conter e deu 2 passos à frente, encarando-a com um olhar de loucura, enquanto lágrimas incessantes escorriam por suas bochechas. Como isso é possível? Elizabeth observou a cena com um brilho de surpresa nos olhos. A pedra fotográfica havia sido trazida de uma ilha de dragões recentemente. Seu efeito mais especial era a capacidade de manifestar sangue através do próprio sangue. Foi por isso que ela lhe deu uma gota de sangue. No entanto, agora só existe uma imagem de mulher na pedra, o que não é um fenômeno normal. Contudo, ao ver a expressão de Miyazaki, seus olhos foram se suavizando aos poucos. Se sua mãe estivesse na imagem, ela ficaria ainda mais feliz. Ela até já havia esquecido como era a mãe na estátua. Ela não apareceria de jeito nenhum. A duração da fotopedra não é longa, e a imagem desaparece. No final do dia, uma sombra em forma de dragão surge repentinamente. Ela apenas passa rapidamente, e somente um contorno impreciso pode ser visto, sem deixar vestígios de que tipo de dragão se trata. Desculpe, parece que meu sangue não é puro o suficiente, não consigo ver que tipo de sangue está no meu corpo. E a Bemia olhou para a imagem que desaparecia e levou um tempo para voltar a si, com um olhar de desculpas. Elizabeth disse que ainda havia 2 marcas de lágrimas em seu rosto, o que a deixava com uma aparência lamentável. Nada, talvez você seja muito especial, talvez nos vejamos novamente. Elizabeth balançou a cabeça, mas a voz era fria, sem qualquer tom de culpa, embora fosse difícil esconder a decepção, que se fez sentir por um instante. Ela pegou a pedra, virou-se e foi embora, e uma grande nuvem de neve se ergueu de seus pés, e seus olhos desapareceram de vista. Mia, de origem norte-asiática, olhou na direção em que Elizabeth havia desaparecido e, de repente, sussurrou algo depois de um tempo. Mia, está tudo bem, seu pai com certeza voltará para você. Sally olhou para Mia, que era do norte da Ásia, hesitou por um momento, estendeu a mão e deu um tapinha suave no ombro dela, sussurrando algo reconfortante. Aisha, eu não sou tão inútil assim, nem meu pai sabe como eu sou, não sei onde ele está agora, que tipo de pessoa ele é. E a Bemia olhou para Sally, soluçando, e disse. Como assim? A culpa não é sua. Ele não deixou você vê-lo, nunca lhe contou as novidades. Não foi você que não o usou. Se um dia ele aparecesse na sua frente, talvez você pudesse perguntar a ele de quem é a culpa. Sally balançou a cabeça e olhou seriamente para a professora Mia, do norte da Ásia. Aisha, você é tão boa. E a Bemia de repente correu para os braços de Sally, chorando muito. Eu vi minha mãe, depois de tantos anos, eu quase a esqueci. Parece que ela continua a mesma. Sally abriu as mãos, e a expressão inicialmente um pouco rígida suavizou-se gradualmente enquanto ouvia as palavras de Mia, a garota do norte da Ásia. Lentamente, ela abraçou Mia, deu-lhe tapinhas suaves nas costas, sem dizer uma palavra, apenas a ouvindo.
O sangue de dragão suprimido pelo sangue humano é absolutamente impossível de ser de um dragão dourado. O sangue de um dragão dourado não é mais fraco que o sangue de um dragão comum, então definitivamente não é ela, mas infelizmente, caminhando pela longa viela, Elizabeth sussurrou, seus olhos de repente se voltaram para o lado, seu olhar se ergueu ligeiramente, um facão de cristal fosco apareceu em sua mão, e então ela empurrou a porta ao lado. Hoje, vamos anunciar a classificação final da lista de comidas deste mês. Não sei se haverá grandes mudanças. Ei, que flutuações podem ser feitas, deve ter sido de acordo com o ranking de ontem. No último dia, existe algum restaurante que possa contra-atacar e entrar no top 30? Sob a tela mágica da Praça Adem, muitas pessoas aguardam a divulgação oficial da lista de restaurantes deste mês. É uma pena. O restaurante Maimi deveria estar no topo da lista, entre os 5 primeiros pratos. Eu não quero estar na lista. Não vejo necessidade nenhuma para essa lista, disse Harrison com certo pesar. Sim, é uma pena. Gerja sentiu com a cabeça. Chefe, ótimo, desta vez nosso restaurante está com 29 clientes. O movimento com certeza vai melhorar no mês que vem. O garotinho olhou para Rishi com entusiasmo. Ou seja, eu disse que nossa churrascaria com certeza receberá o prêmio número 29 este mês. O rosto de Rishi mal conseguia esconder a empolgação, observando a lista que começou a piscar, seus olhos brilhando cada vez mais. O restaurante Mimi está de volta à lista. A lista foi atualizada e uma voz aguda ecoou na multidão. Capítulo 382. Ser rico não significa que você pode fazer o que quiser. Arroz com frango amarelo, restaurante Maimi, número 29. A carne do molho, o restaurante de arroz, o 35º. Cerebro de tofu salgado, restaurante Maimi, o 67º. Cerebro de tofu doce, restaurante Maimi, o 68º. Arroz frito de Yangzhou, restaurante Maimi, número 88. Havia muita gente falando, o que parecia ter criado uma atmosfera muito animada. Muitos dos clientes do restaurante Maimi vieram de propósito para ver a lista final hoje. Eles não tinham nenhuma esperança. Eu não esperava que o restaurante fosse reincluído na lista. Chefe, velho, como é que a gente não aparece no nosso rotisserie? O garotinho disse, um pouco atrapalhado, olhando algumas voltas no ranking. Mesmo tendo visto as últimas listas, ainda não conseguia encontrar o Ricky BBQ. Compre alguns personagens grandes. Isto é absolutamente impossível. Investimos tanto dinheiro, a Câmara de Comércio disse que nos daria o 29º lugar, que nos colocaria na lista. Como pode ser? Como isso é possível? Que também está completamente em pânico, procurando a lista por toda parte, mas não consegue encontrar nenhum vestígio do Ricky Barbecue. No 29º lugar, que originalmente pertencia ao churrasco do Rishi, os 4 personagens deslumbrantes do restaurante Maimi quase o impediram de abrir os olhos. Como é que esse restaurante reapareceu? Impossível. Impossível. Ele foi claramente incluído na lista. É impossível ficar na lista para sempre. Impossível, isso é falso, isso é definitivamente falso. Vocês, da Associação de Restaurantes, me expliquem por que isso aconteceu. Para onde foi meu restaurante Ricky Barbecue? Rishi correu até a equipe da Associação de Restaurantes e pegou uma das roupas. Saiu correndo. O sonho pelo qual tanto trabalhou e acalentou-se de repente se despedaçou. Esse tipo de estímulo é inaceitável para ele. Ele precisa de uma explicação. Porque o restaurante reabriu e ele ainda ocupa o seu 29º. Por quê? O rotisserie da família desapareceu, e mesmo que fosse o 30º, também desapareceria sem deixar rastro. Este senhor, os dados da lista são fornecidos pela associação. Não tem nada a ver comigo. Se tiver alguma dúvida, pode dizer. Por favor, me deixe ir. Os funcionários que foram abordados ficaram um pouco confusos. Sim, por que não vamos ao restaurante? Você sabe o esforço que fizemos para conseguir o que queríamos na lista. Por que não nos deram a lista com nenhuma explicação?
A Associação de Restaurantes fez isso, não está preocupada com possíveis problemas. Somos membros da Câmara de Comércio de Ardém. Esta Câmara de Comércio certamente não ficará de braços cruzados. Além de Rich, alguns donos de restaurantes que apareceram repentinamente na lista também se apressaram em entrar em contato e fizeram perguntas meticulosamente. Senhor, eu sou Robert, o novo presidente da Associação de Alimentos e Bebidas. Por favor, nos deixe ir. Caso contrário, o senhor poderá ser preso sob a acusação de ameaçar funcionários da prefeitura. Nesse momento, Robert pareceu constrangido. Dei um passo para o lado e olhei para Rishi seriamente. O novo presidente. O presidente da Associação de Restaurantes não é aquele que engorda. Como isso aconteceu de repente? Sim, é estranho. Essa lista mudou. Muitos dos restaurantes que estavam originalmente no topo da lista já não estão mais lá. Todos olharam para Robert e notaram algumas cores inesperadas em seus olhos. Ah, então, os funcionários da prefeitura. A Associação de Restaurantes de vocês é a equipe da prefeitura. Rishi pareceu um pouco culpado e olhou para Robert, que estava sério. A mão do funcionário ainda estava frouxa. Com o punho cerrado, ele disse: já que você é o novo presidente da Associação de Alimentos e Bebidas, então, por que nosso restaurante, o Ripkey Barbecue Store, estava em 29º lugar na lista ontem, mas hoje caiu? Que tipo de intervenção invisível sua associação de restaurantes fez? Sim, nosso restaurante fechou, foram tantos dias de trabalho árduo, a Associação de Restaurantes não vai dar nenhuma explicação, mas nós nunca vamos desistir. Os donos de outros restaurantes também estão seguindo o exemplo, mas estão bastante animados e ansiosos. Não são poucas as palavras de Rick. Eles ainda mantêm o respeito básico pela Associação de Restaurantes e por Robert. Afinal, a lista ainda é controlada pela Associação de Restaurantes. Não é uma boa ideia provocá-la. O restaurante Rick Rotisserie, devido à violação das normas, o serviço, a higiene, o sabor e a avaliação dos pratos são seriamente inconsistentes. Após investigação e coleta de provas pela associação, o restaurante foi incluído na lista negra e ficará impedido de participar de listas de estabelecimentos alimentícios por 3 meses, disse Robert Rishi, com voz imponente e olhar penetrante. O ambiente era silencioso, os convidados olhavam para Rick com expressões de nojo e repulsa. Eles são o motivo pelo qual essa lista de restaurantes está ficando cada vez mais difícil de escolher. Afinal, esses restaurantes não se baseiam na qualidade. Essa lista só pode ser deliciosa se a comida for realmente saborosa. E esses donos de restaurantes estão desmoralizados, e o presidente da Associação de Restaurantes mudou repentinamente. Mesmo nesse curto período de tempo, eles tomaram medidas tão vigorosas e agressivas, e conseguiram colocar todos os restaurantes na lista. Também impuseram uma proibição de 3 meses à lista, o que é um desastre para as tentativas deles de subir no ranking de restaurantes. Ripke, inconscientemente, deu 2 passos para trás, sentindo os olhares de nojo. Seu rosto estava vermelho, ensanguentado e furioso. Ele avançou e gritou: seu idiota! Você é sujo! Eu vou embora! O dono da cidade te mandou. Você deve ter recebido dinheiro do restaurante McMay e isso é direito meu. Vou ceder meu 29º lugar para ele. Os funcionários das 2 empresas de catering rapidamente se adiantaram e pararam na frente de Rishi para impedi-lo de correr em direção a Robert. Podem questionar todas as perguntas sobre a lista. Publicaremos mais detalhes em breve, incluindo alguns relatos da Câmara de Comércio de Ardém. Podem me processar na prefeitura, tenho a consciência tranquila, desde que vocês também tenham. Robert olhou para Rich com um semblante implacável. A expressão de Rick mudou drasticamente, como se ele tivesse caído de repente em uma caverna de gelo. Se fosse como Robert disse, se eles dominassem até mesmo as contas da Câmara de Comércio de Ardém, então tudo estaria perdido. Nem mesmo a Câmara de Comércio de Ardém seria uma possibilidade para eles.
No início, as dezenas de milhares de moedas de cobre gastas na lista foram todas desperdiçadas, e a reputação da lanchonete Rick Barbeck foi completamente destruída. Não é assim. Você está mentindo. Eu não vou ceder tão facilmente. Rick rugiu, ergueu a mão e desferiu um soco no rosto do funcionário à sua frente. Com o impacto, o funcionário caiu no chão e correu em direção a Robert, mas foi rapidamente derrubado pelo funcionário que se aproximou. A associação de fornecedores pertence ao governo municipal, portanto, os funcionários da associação também são funcionários do governo municipal. Atacar funcionários do governo municipal sem motivo e provocar tumultos deliberadamente, de acordo com os artigos 29 e 38 da Lei da Cidade do Caos, implica em pelo menos 1 ano de prisão na penitenciária de Basti. Robert olhou para Rick, que se debatia no chão, e seus olhos percorreram os chefes que haviam sido provocados por ele, sem demonstrar pânico. Como isso pôde acontecer? Rick olhou para Robert, com o rosto tomado pelo desespero, e os mercadores deram 2 passos para trás, e de repente estavam mortos. Ter dinheiro não significa que você pode fazer o que quiser, porque esta é uma cidade caótica, disse Robert em voz alta. A praça, que por um tempo estivera silenciosa, ouviu uma salva de palmas tímida, que logo se tornou cada vez mais alta, e as pombas brancas que voavam para o lado bateram as asas e voaram. Capítulo 383. Posso te contar minha primeira vez? Chefe. Nosso restaurante voltou para a lista. O 29º prato de arroz com frango amarelo. Os outros 4 pratos estão todos entre os primeiros. Meg, que preparava o café da manhã para a Amy, ouviu uma série de batidas na porta. Assim que abriu a porta, Mia, que estava no lado norte, entrou correndo. Ela gritou, empolgada. Bem. McGonagall ficou atônita, e imediatamente revelou surpresa. Ela exclamou, Mia, do que você está falando? Arroz com frango e que está na lista de novo, e é o 29º. Sim, eu vi com meus próprios olhos. Nosso restaurante realmente voltou à lista de restaurantes mais procurados. Mia assentiu, com o rosto radiante de entusiasmo. Olá! Parabéns ao apresentador. Nesta competição culinária, um dos pratos selecionados ficou entre os 30 melhores. Missão cumprida. Recompensa. A receita do sorvete Häagen-Dazs foi entregue. O apresentador pode acessar o campo de aprimoramento de receitas a qualquer momento. Nesse instante, o sistema emitiu um som. McGonagall olhou para a reluzente bolsa de experiências em sua mente e não conseguiu conter o riso. A conclusão desta tarefa foi realmente inesperada. Eu já estava preparado para aceitar a punição e a aceitei. Não esperava que a montanha me fizesse reacender as dúvidas. Não havia outro caminho a não ser voltar para a aldeia. Deitei-me e dormi, não fiz mais nada, e a tarefa foi concluída. É isso. O que está acontecendo aqui? A Associação de Alimentos e Bebidas tem alguma explicação? McGonagall parou de sorrir e olhou para Mia, de origem norte-asiática. Não sei os detalhes, mas o presidente da Associação de Restaurantes parece ter mudado de um presidente gordo para um presidente magro e alto. Ele também veio jantar no nosso restaurante e foi muito gentil. Além de permitir que nosso restaurante fosse reinscrito na lista, colocamos vários outros restaurantes na lista, porque suas classificações eram fraudulentas, e eles foram banidos por 3 meses. E a Mia balançou a cabeça e disse, a cena que acabei de presenciar ainda me deixa um pouco emocionada. Não esperava uma mudança tão grande. Parece que a determinação da cidade é enorme desta vez, mas não me esqueci de incluir o restaurante Mimi de volta na lista. É realmente um pouco inesperado, disse Meg com um sorriso. De acordo com a descrição de Northuria, provavelmente dá para imaginar que a recém-nomeada presidente seja vice-presidente transferida do governo municipal. A alternância entre as antigas e as novas classes de poder da Associação de Alimentos e Bebidas certamente causará alguma turbulência, seja dentro da Associação de Restaurantes ou no setor de alimentação na Praça Adem. No entanto, a resiliência do recém-impulsado presidente ainda é muito popular e apreciada.
Embora isso possa causar um certo impacto negativo, é melhor suportar uma dor passageira do que uma dor prolongada. É inevitável arcar com algumas consequências ao sair do atoleiro. Mas, contanto que a associação de alimentos e bebidas consiga recuperar sua posição e deixe de ser refém do capital, podemos ver, em um futuro próximo, uma boa associação de restaurantes ressurgindo diante do mundo. McGonagall concorda com esse ponto de vista. Se não houver supervisão ou restrição em um setor, não se trata de um fenômeno positivo. Claro, a coisa que mais agrada a McGonagall é a missão, o pacote de sorvete a Agindazes. Isso é ótimo, e amanhã posso deixar a Amy comer um sorvete delicioso. Depois de um tempo, Sally também chegou, e seu rosto também exibia um sorriso feliz, mas depois de ver o sorriso de Mia, do norte da Ásia, e de McGonagall, não houve mais notícias semelhantes. Pai, amanhã é nosso dia de descanso. Então, amanhã ao meio-dia, posso chamar as crianças para virem almoçar em casa. Amy desceu as escadas, leu a primeira frase de Meg e ficou cheia de expectativas. Sim, Amy pode pedir às crianças para brincarem em casa amanhã, e amanhã meu pai também poderá trazer algumas sobremesas especiais para você e as crianças. McGonagall assentiu e sorriu. Este pacote é perfeito. Deixe as crianças experimentarem o sorvete. Sobremesa? Os olhos de Amy brilharam e ela perguntou curiosa. É algo doce, tipo tofu doce em formato de cérebro. Xiao adora. Não é a mesma coisa que o cérebro de tofu doce. Saberei quem é Xiaomi amanhã, disse McGonagall, de forma misteriosa. Bem, eu acredito que a sobremesa feita pelo meu pai será super deliciosa. Amy assentiu, com o rosto cheio de expectativa. Chefe, o senhor quer receber convidados amanhã? Precisa da nossa ajuda? Perguntou Mia, a norte-americana. Não seria necessário ajudar, mas se vocês não tiverem nada para fazer amanhã, poderiam vir passar um dia de folga e experimentar os novos produtos que o restaurante quer lançar, ao meio-dia de amanhã. McGonagall olhou para Mia e Sally e disse com um sorriso. Bem, eu preciso ir, te amo. E a Amy assentiu alegremente, olhando para Sally. Não tenho nada, posso ir aí. Sally assentiu, ansiosa para ouvir o que McGonagall diria. Ótimo. McGonagall assentiu com a cabeça. Do lado de fora do restaurante, os clientes ainda formavam duas longas filas. Estavam muito felizes com a reclassificação do restaurante Mimi, mas lamentavam que o restaurante tivesse desistido da votação do último dia, pois, caso contrário, a classificação certamente seria ainda melhor. O restaurante Mimi está na lista de novo. O chefe Mai deve estar muito feliz também, né? Hoje vou à loja de tecidos Índigo, não posso ficar de véu de novo, mas, será que ele não vai gostar de mim? Lolia olhou na direção do restaurante e pegou o véu branco à sua frente. Sua expressão era um pouco nervosa. A mão branca esguia apertava o punho, e o vestido rosa de corola estava amarrado na cintura com uma fita dourada. A figura graciosa chamou a atenção de muitos convidados, que estavam curiosos para saber o que havia sob o chapéu de gaze branca. Que tipo de gente? A porta do restaurante se abriu, e os convidados olharam para Meg saindo e a parabenizaram. Obrigado pela preocupação e apoio. O restaurante está aberto, sejam todos bem-vindos, disse McGonagall com um sorriso, e a preocupação com os clientes ainda era muito comovente. Observando os convidados que entravam no restaurante um a um, McGonagall sorriu, acenou com a cabeça e disse olá, quando uma delicada figura rosada parou à sua frente. Bem-vinda. McGonagall olhou para a garota de chapéu de seda e sorriu. Embora nunca tivesse visto aquela garota, ela vinha comer tofu doce quase todos os dias. Parecia muito simpática, mas raramente conversava com ela e nunca interagia. Mas hoje ela parou, e os olhos por trás do véu branco olharam para Meg, e pareceu haver algo a dizer. Os convidados que estavam atrás pararam e observaram a cena com certa curiosidade. Obrigada por curar as manchas no meu rosto, então, posso te dar minha primeira vez? Glória perguntou a Meg, nervosa. Capítulo 384, Bela Dama. Em frente ao restaurante, reinava um silêncio sepulcral.
Algumas pessoas olhavam para McGonagall e Glória com estranheza. Eu não esperava esse tipo de diálogo tão cedo. Que diabos, que fantasma é esse? McGonagall olhou para a garota de chapéu de seda à sua frente. Foi como um tapa na cara. Era a primeira vez que a garota falava com ele. Não esperava que a abertura fosse tão explosiva, nem mesmo para ele. O velho motorista ficou um pouco desconfortável, tossiu levemente e olhou para trás. Essa garota, eu sou um chefe sério, não posso fazer esse tipo de coisa. Papai, qual é a primeira vez? Por que você quer recusar? Talvez essa irmã realmente queira te dar. Amy perguntou ao patinho feio com um olhar curioso, fitando seus olhos. Lolia, eu quero ver através do véu branco que tipo de pessoa está por baixo dele. Isso, McGonagall abriu a boca e realmente não sabia como explicar aquilo para Amy. Muitos dos convidados esboçaram um sorriso que eu compreendi, mas, no espírito de não poder ensinar crianças mal criadas, todos resmungaram em silêncio, apenas um pouco curiosos para saber como aquela menina teria tanta coragem. Ao ouvir Meg, Glória reagiu de forma um tanto irracional às suas próprias palavras. Seu rosto ficou vermelho e ela, constrangida, acenou com a mão. Quero dizer, eu revelei a aparência do fio a alguém de fora, quero que você veja, porque foi você quem me deu a coragem de uma segunda vida e desvendou o segredo. Por aqui, é claro. McGonagall deu um leve sorriso, e de alguma forma, sentiu uma pontada de travessura no coração, mas não podia culpar sua mente por ser tão confusa, e a capacidade de expressão da garota era tão impressionante que a deixava sem palavras. A frase, que antes parecia boa, saiu de sua boca e se transformou completamente em outra expressão. Contudo, as palavras da garota ainda o deixaram muito feliz. Parece que ela usava um chapéu de seda antes, pois tinha algumas imperfeições no rosto. Depois de comer o cérebro de tofu, as manchas desapareceram e ela também recuperou a coragem de revelar o véu. Isso lhe deu a sensação de ter feito uma boa ação, mas também o deixou curioso sobre o tamanho do chapéu da garota. Os convidados também foram surpreendidos. Não era o que haviam imaginado, mas puderam ver uma jovem com um sorriso genuíno no rosto e uma alegria contagiante. Glória olhou para McGonagall e respirou fundo. Criou coragem para levantar a mão, desamarrou o gorro e o tirou. A fita, que se estendia por uma longa mecha de cabelo loiro claro, brilhava intensamente sob o sol. Uma luz brilhante. Os pelos macios e micro-enrolados caem até a altura da panturrilha, como uma pálida cascata dourada. Os traços delicados do rosto parecem ser a forma mais delicada com que Deus os expressa. As pálpebras cor de lavanda estavam limpas e claras, e a pequena boca cor de cereja mordeu-as um pouco nervosamente. Os longos cílios tremularam levemente, mas os olhos fitaram McGonagall sem qualquer esquiva. A pele alva como a neve ganha um tom rosado e mais espesso com o longo vestido rosa. Apesar dos membros esgunhos, o busto impressiona. A fita dourada na cintura acentua a silhueta, conferindo-lhe um ar jovial e elegante. Que bela vista! Acho que a lista de beldades da Cidade do Caos terá que passar por uma grande mudança, depois que a garota revelou o véu. O chefe da fazenda de trigo fez um ótimo trabalho. Se uma mulher tão bonita só pode usar véu, é realmente lamentável. Os convidados olharam para a cantora com os olhos brilhando de admiração. Eles não esperavam que, ao receberem um novelo de lã, ela se tornasse uma mulher tão bela. Meus olhos nunca me enganam. Essa figura parece um 9,9, perto da perfeição. Os olhos de Meg brilharam, um tanto admirados, é claro, ainda mais por ser a primeira vez que via a beleza de Songlass. A avaliação de Ia era um tanto presunçosa. Esse tipo de beleza combinava muito com sua estética. No entanto, seu humor estava muito calmo agora. Ele se surpreendeu um pouco com a calma. Se fosse uma vida passada, agora ele teria pensado em como encontrá-la honestamente, conversar sobre a vida e os ideais. Nossa, que mulher linda! Roxo. Olhos roxos. Amy ergueu os olhos, com a boca ligeiramente aberta e os olhos azuis arregalados, e fitou os olhos de Colora, cheios de surpresa. Ela é tão linda, a pele é ótima e o temperamento também.
E a Bemia olhou para a loja com certa inveja, e Sally, ao lado, também tinha uma beleza estonteante, que fazia as mulheres se sentirem incríveis e realmente especiais. As pessoas e o mundo que vi depois de encontrar o fio eram assim. Não os via há muitos anos. O ar parece fresco. Glória sentiu um olhar e olhou para ela. Depois de tanta atenção, seu rosto já estava levemente corado, especialmente os olhos gentis, porém intensos, de Magna, que a fizeram querer fugir. Mas hoje, é difícil ter coragem para ficar aqui. A partir de hoje, precisamos desvendar completamente o véu da vida. Para nos tornarmos donos da loja de tecidos Índigo, começaremos a trabalhar duro por nossos objetivos e sonhos. Que qualificações são essas, superiores às de Larry Buffett, para nos tornarmos como meu avô? Eu sou Rodrigues Moulton, obrigada, e obrigada por fazer o cérebro de tofu. Glória olhou para McGonagall, agradeceu-lhe com uma saia e depois olhou para Amy, agradecida por sua gentileza. Sorria. Eu sou McGonagall, seja bem-vinda, por favor, entre. Meg sorriu e acenou com a cabeça. Consegui. Disse meu nome para ele, mas, será que ele vai achar que eu sou muito ativa? Não sou uma boa menina. Glória assentiu levemente e entrou no restaurante, ainda de frente para a mesma posição de sempre. Ao caminhar, seu rosto estava avermelhado, ela ouvia o som do seu coração batendo forte, como um tambor, e sentia uma mistura de tensão e ansiedade. O que você quer fazer? E a Bemia deu um passo à frente e perguntou com um sorriso. Eu quero um cérebro de tofu doce e um arroz frito de Yangzhou, obrigada. Glória assentiu levemente. De nada, por favor, espere. E a Bemia assentiu com a cabeça e, de repente, parou ao se virar, observando Colorayan dizer, você parece um véu, realmente linda. Obrigada. Glória passou a mão pelos cabelos que lhe caíam sobre os olhos e disse com um sorriso, difícil de esconder. Logo chegaram o cérebro de tofu e o arroz frito de Yangzhou. Glória pegou a colher e olhou para o doce cérebro de tofu coberto com calda vermelho-dourada. Ela cheirou e deu um sorriso satisfeito. Levou a colher à boca, e a doce sensação invadiu o paladar, adoçando também o coração. Depois de comer o véu, comer cérebro de tofu doce parece ainda mais doce e delicioso, sem o véu bloqueando a visão, e sem precisar mais se preocupar com o véu sendo revelado. A camada de grilhões que prende o coração começa a se desintegrar sob o doce impacto, assim como um raio de luz surge, tudo se enche de esperança. Capítulo 385. Então você está demitido. A comida da minha irmã também é deliciosa. O escorpião de lavanda parece ótimo. Anne estava sentada atrás do balcão, com a mão no queixo, observando o Rodrigues comer algo. O rosto dela demonstrava surpresa. Após tomar o café da manhã em silêncio, Glória pagou a conta, levantou-se e saiu. Ao chegar à porta do restaurante, olhou para trás, na direção da cozinha, e viu Mary preparando os pratos com seriedade. Seu rosto estava inexplicavelmente vermelho. Saiu apressadamente, sem se importar com a expressão surpresa do motorista, e disse sem rodeios, vamos à loja de tecidos Índigo. Sim, é a senhorita. O cocheiro respondeu prontamente e conduziu a carruagem. O novo chefe está chegando hoje, todo mundo está um pouco agitado, não vamos causar uma má impressão no primeiro dia. Na loja de tecidos Índigo, o gerente sorriu um pouco sério e apontou para os 5 ou 6 funcionários da loja. Deem uma olhada nas minhas roupas e caminhou em direção à porta da loja, observando alguns com nervosismo. Que tipo de pessoa você acha que será o novo chefe? A última vez que ouvi falar, nossa loja de tecidos ia fechar, ou o presidente insistiu em mantê-la, senão ficaríamos sem emprego, sussurrou um funcionário. Ouvi dizer que desta vez fui à casa da família da jovem. Dizem que ela também era candidata à sucessão do presidente, indicada por ele, e tinha o mesmo status que o segundo em comando, disse uma pessoa. Tão poderosa. Isso não significa que ela pode se tornar a mestra da família Malton no futuro. Podemos servi-la enquanto a servirmos, talvez até sejamos promovidos depois. Disse uma balconista magra, cheia de expectativa.
Se ela realmente tivesse esse tipo de habilidade, não seria mandada para a loja de tecidos Índigo para ser a chefe. Um balconista um pouco rechonchudo sorriu com certo desdém. Onde ela compete com o segundo mestre? Ouvi dizer que a jovem do jovem mestre, usando véu desde cedo, não ousava mostrar o rosto às pessoas. Quero dizer que ela deve ser feia, ou ter alguma imperfeição indescritível. Como uma pessoa assim poderia se tornar a sucessora da família Malton? Sério? A atendente ficou surpresa e olhou curiosa para a vendedora rechonchuda, querendo ouvir alguma fofoca sobre a nova chefe. Afinal, uma família tão grande ficava longe deles. Eu menti para você, contei isso para a irmãzinha do asilo Morton. Ela disse que essa senhora usava véu em casa. Ninguém nunca viu como ela era, nem mesmo quando se come. Você disse que é tão feio que precisa se cobrir assim. É porque você tem medo de que os outros não consigam comer? A balconista gordinha percebeu que todos a olhavam e ficou cada vez mais orgulhosa. Continuou falando. Ainda não está aberto. Nesse momento, uma voz suave interrompeu a conversa de todos. O atendente ergueu os olhos, que brilharam. Uma moça de vestido rosa, que ele nem sabia quando havia visto, estava parada na loja. O vestido rosa nobre, o temperamento elegante e a aparência deslumbrante fizeram com que o atendente ficasse sem palavras. Já está aberto. Que tipo de tecido você precisa escolher? Você é tão linda, como uma deusa no céu. O atendente baixinho e gordo correu para cumprimentá-la, com um sorriso presunçoso no rosto. Não vim escolher o tecido. O rosto de Glória estava muito frio enquanto observava o pequeno e gordinho balconista balançar a cabeça negativamente. O que você é? O pequeno e gordinho balconista olhou para Colora com certa confusão. Outro funcionário também tinha uma expressão semelhante. O movimento na loja de tecidos Índigo estava muito ruim nos últimos anos. Talvez não conseguissem vender nem alguns metros de tecido por dia. O dinheiro não dava nem para pagar o salário. De qualquer forma, havia um presidente que cobria os custos. Então, independentemente do movimento, como a loja ia continuar funcionando? E eles não corriam o risco de perder o emprego. Por causa disso, o atendimento do balconista sempre foi muito desleixado. O cliente médio gosta de comprar ou não. Só quando se depara com algo muito caro é que se torna caro. Pode comprar muito de uma vez e atrair muitos clientes recorrentes. Esses clientes serão tratados com atenção. Essa moça com temperamento excepcional é claramente esse tipo de cliente, mas agora diz que não vai comprar roupa. Eu sou a mulher grande e feia que está na sua boca e que se preocupa que os outros não consigam comer a refeição. Rodrigues Morton. Seu loja olhou calmamente para o lojista rechonchudo. Como é possível? O atendente magricela mudou de expressão e observou Rodrigues dar alguns passos para trás. Suas pernas estavam moles e ele se sentou diretamente no chão. A mão que segurava a prateleira virou o pano que estava sob ela. Todos estavam agachados sobre a cabeça dela, e uma grande sacola vermelha estava erguida sobre a cabeça. Chefão. O atendente também demonstrou constrangimento. Falar mal do chefe pelas costas, mesmo da família Moulton, não é algo trivial, a ponto de todos perderem o emprego. Pequena, senhorita, você está aqui. Sou Jiren, gerente da loja de tecidos Índigo. Não esperava que chegasse tão cedo. A gerente, parada na porta, entrou apressadamente e observou a cantora. Ia também não conseguia disfarçar. Ontem, ela também havia perguntado sobre as novidades, então ficou parada na porta e notou a mulher com o chapéu de seda. Ela não esperava que Rodrigo tivesse chegado. Ela também ouviu a conversa da atendente anterior. Ouviu muito disso ontem, e aquela loja sempre foi como um lar para ela. Agora, de repente, se deparou como uma chefe e se sentiu um pouco desconfortável. Então, para as fofocas da atendente, ela deliberadamente ignorou, pensando que talvez em alguns dias a senhora fosse embora. Mas essas palavras não soaram da mesma forma para Glória, especialmente no primeiro dia, quando o chefe a criticou, mas o gerente da loja não se conteve. Jiren, com a testa já coberta de suor frio, abaixou a cabeça, pensando em como resolver a situação.
Glória apenas olhou calmamente para Jean e o atendente, sem dizer uma palavra, mas o punho cerrado demonstrava indiferença, como se estivesse acumulando raiva. Senhorita, chefe, eu sou arrogante, estou falando palavrões, não deveria ter dito essas palavras, eu sei que está errado, por favor, não me demita. A pequena e gordinha funcionária levou um tapa na boca. Sentada no chão, choramingando e soluçando. A família Moulton estipula que nenhum funcionário pode falar sobre membros da família nos bastidores. Se forem descobertos, serão demitidos. Glória permaneceu impassível, olhando para a balconista rechonchuda e dizendo friamente: então, você foi demitida. Quando Glória foi atingida por um raio e olhou para Colora, pareceu-lhe difícil acreditar no que tinha ouvido. O atendente parecia um pouco perturbado, e não ousava olhar para Lolia, a garota que parecia uma deusa, agindo com tanta decisão e frieza. Mal chegava à loja e já fechava o negócio. Lolia, então, por se envolverem na discussão, serão demitidos. Olá, senhorita Glória. Nesse instante, uma voz soou da porta, e Mars, vestindo um longo sobretudo preto, entrou lentamente, tirou o chapéu e fez uma reverência a Rodrigues. Havia um toque de surpresa em seu rosto, mas nada de errado nisso. Mouse. Por que você está aqui? Glória olhou para Mars com certa surpresa. Ela tinha ouvido falar da punição de Cyril e Mars. Naquele dia, na Câmara de Comércio de Arden, Mars não a levou. Ela ainda se lembrava de que, quando criança, o relacionamento entre o tio e o pai parecia ser bom. O presidente me pediu para sair da Câmara de Comércio de Arden. Todas as lojas da família Moulton podem escolher uma à vontade. Ouvi dizer que a senhorita está aqui, então me candidatei. Já aceitei, disse Mars inicialmente. Glória encarou Mars por um instante e se virou para olhar para o gerente da loja, que estava suando frio. Você também pode ir. Capítulo 386. Você só tem um mês. Senhorita, trabalho na loja de tecidos Índigo há mais de 10 anos. Conheço tudo sobre este lugar e posso ajudá-la a fazer com que a Índigo volte a prosperar. Por favor, me dê mais uma chance. O gerente mudou de expressão e se mostrou sincero. O pedido foi atendido. Já que você está aqui há mais de 10 anos e ainda não houve nenhuma melhora, então não adianta mais mantê-la aqui. Glória olhou para o gerente e balançou a cabeça. E eu não posso continuar usando um gerente que não sabe se controlar e não entende as regras. Vou pedir para que remanejem seu trabalho. Pode guardar suas coisas. O gerente olhou para Glória e abriu ligeiramente a boca. No fim, não disse nada. Inclinou a cabeça em reverência para Rodrigues, dirigiu-se ao camarote ao lado e começou a arrumar suas coisas. A atendente observou a cena com ainda mais horror, e Glória foi demitida. Até mesmo o gerente da loja foi demitido ao mesmo tempo. O novo chefe era terrível, completamente incompatível com sua bela e encantadora aparência, nem mesmo com o véu que usava, que era lendário. Comparada ao jovem mestre do ano, a jovem parece ser mais adequada para isso. O véu da revelação é como desvendar grilhões. Seria isso um bom? Ao falar das regras, ainda há algumas sombras do presidente. Myersman observava Rodrigues com admiração. Ele cerrou o punho e seu olhar se tornou mais firme. Parece que tudo o que preciso fazer é ficar diante do presidente e, lealmente, assumir o papel da dama. Em seguida, observá-la ascender a essa posição e deixar que a mansão Moulton continue a prosperar, pelo menos nos dias que eu puder ver. Reapresentando-me, sou Rodrigues Moulton, seu novo chefe. Glória olhou para a atendente, seu rosto esboçou um sorriso, e então apontou para Mars. Este é o Sr. Mars, secretário-geral da antiga Câmara de Comércio de Arden, e será o novo gerente da loja de tecidos Índigo. O balconista olhou para Mars, e todos prenderam a respiração. O status do novo chefe era tão sublime que já os havia surpreendido. Eu não esperava que a identidade do novo gerente fosse igualmente chocante. O secretário do presidente, a pessoa de maior confiança do presidente. Como alguém assim pôde vir para esta pequena loja de tecidos como gerente?
Ao se lembrarem do que Glória disse antes, todos perceberam de repente que uma das coisas que a jovem trouxe até aqui pode não ter sido descartada pelo presidente, mas é de particular importância. A loja de tecidos Índigo está agora paralisada, mas pode ser que Mua recupere. A família começou a construir um lar com essa loja de tecidos e agora possui um grande negócio familiar. A gerente da loja, que estava empacotando as mercadorias, tinha uma expressão rígida e um tanto atônita. O único sentimento que a dominava era o remorso por seu comportamento estúpido naquela manhã. Talvez ela tivesse perdido a única oportunidade da vida de chegar ao topo da Câmara de Comércio de Ardém. Glória não sabia como se levantou do chão e como abandonou sua loja por 8 anos, levando consigo apenas seus pertences. A única coisa que sabia era que, depois que a família Milton foi demitida, as lojas da Câmara de Comércio de Ardém geralmente não a aceitavam de volta, e ela queria encontrar um emprego decente e confortável naquela cidade caótica que era basicamente uma bolha. Hoje quero anunciar uma coisa. Antes mesmo do presidente, eu já havia dado um ultimato. Dei apenas um mês para a loja de tecidos Índigo. Se a loja não conseguir reverter o prejuízo e dar lucro nesse mês, então a loja, que está aberta há 57 anos na Praça Ardém, será fechada, e todos os funcionários, inclusive eu, serão demitidos. Celônia olhou para o balconista e disse com uma expressão séria. O atendente percebeu que a expressão facial havia mudado, e que o semblante estava perturbado. Mas todos olharam para mim. Eu vi você, e ninguém ousou falar por um instante. No caso da loja de tecidos Índigo, eles sabem melhor. A loja acumulou muitos anos de estoque de tecidos. É preciso muita mão de obra e muitos custos para economizar e administrar esses tecidos. É impossível obter lucro em um mês. Um mês. Senhorita, esse tempo será muito curto. A pequena balconista perguntou em um sussurro, com medo de olhar para a música Lola. Se as coisas não podem ser mudadas em um mês, não podem ser mudadas em 3 meses, assim como o ultimato que lhe foi dado há 3 anos, mas desta vez, significa o presidente. Glória balançou a cabeça. Boa senhora, vamos tentar dar a volta por cima na loja de tecidos neste mês. Mas deu um passo à frente, parou em frente à balconista e disse com um sorriso. O funcionário olhou para as costas de Márcia e aos poucos se acalmou. Este é o homem em quem o presidente mais confia. A pessoa que pode entrar na Câmara de Comércio de Ardém, já que ele disse sim, não deve haver problema algum. Certo, senhor, mas, acredito que o senhor consegue. Corolla olhou para Márcia e sorriu. Ao final do expediente matinal, McGonagall estava de bom humor e caminhou até o sol em frente à porta. Olhou para trás, para o restaurante, e sentiu um desejo indescritível de mergulhar na pura felicidade de Mia e Sally. Após praticar bastante, a talentosa Sally dominou perfeitamente a essência desta dança, demonstrando agilidade e charme em cada movimento. A talentosa Mia pratica bastante e domina muito bem a técnica dessa dança. O salto é bem diferente e parece bastante divertido. A vida é realmente prazerosa, a terra pura dos elfos e dos meio-dragões, e isso se revelará neste mundo. McGonagall esticou a cintura e fechou os olhos confortavelmente. O sol de outono banhava seu corpo, dando-lhe uma sensação de sonolência e bem-estar. Mia, irmã Aisha, amanhã vamos dar um pula-pula para as crianças, podemos dançar juntas. Anne estava ansiosa para ver Mia e Sally, que são do norte da Ásia. O quê? Ok? E a Mia e Sally também mostrarão uma expressão inesperada. Mas, eu nunca deixei de dançar na frente das pessoas, e não pulei bem. Fiquei um pouco envergonhada. E a Mia disse, um pouco corada, e sua expressão era um tanto nervosa. Eu não deixei de dançar na frente das pessoas, disse Sally, assentindo com a cabeça. Ela costumava dançar na frente dos elfos. Ela não estava mentindo. Está tudo bem, a irmã da Mia consegue assistir direitinho, as crianças com certeza vão gostar. A irmã da Aisha é tão bonita, as crianças com certeza vão adorar a dança de vocês. Se pularmos juntas, podemos pular 3.
Amy olhou para as duas, incentivando-as, enquanto olhava para McGonagall e murmurava: Pai, o senhor disse sim. Bem, vocês três são ótimos observadores. Acredito que as crianças sempre vão gostar muito disso. McGonagall olhou para a aparência adorável do garotinho e assentiu com um sorriso. Será que a estreia mundial de Bliss por Island vai acontecer? Isso realmente deixa as pessoas ansiosas. Capítulo 387. O governo da cidade quer ter um pacote, graças à forte recomendação e insistência de Amy, Mia e Sally, de origem norte-asiática. Finalmente prometeram proporcionar às crianças um momento inesquecível de pura música ao meio-dia de amanhã. É claro que Meg também teve um papel importante no incentivo. Pai e adultos, a Luna pode participar da festa infantil de amanhã? Ao receber os convidados, Amy correu com o patinho feio no colo e olhou para McGonagall. Claro, amanhã, vamos convidar todos juntos. McGonagall acariciou o cabelo de Amy com um sorriso, e a pequena estava realmente encantada com Luna. Festa infantil? Chefe, então os filhos da minha família, Palmer e Pabor, também podem vir participar? George acabara de entrar pela porta, sorriu e olhou para Amy. Tio Gordo Azul, tem alguma irmãzinha bonitinha na sua família? Amy olhou para George e perguntou com certa expectativa. Talvez você tenha um bebê na barriga da tia Miranda, mas ele só está de 7 meses e ainda não nasceu. Mas tem um irmãozinho super fofo, o Angus, que tem só 1 ano. Você ainda não o viu, disse George com um sorriso, referindo-se à criança, com o rosto radiante de felicidade. É mesmo uma irmãzinha. Os olhos de Amy brilharam enquanto ela observava as algemas de George. Enviei um convite para minha irmãzinha, e ela pode trazer os irmãos amanhã. Na festa do meio-dia, meu pai vai fazer sobremesas deliciosas, que eu nunca fiz antes. Certo, vou transmitir a eles que estão apoiando a permissão da irmã para vir à festa. George assentiu com um sorriso e olhou para McGonagall. Chefe, olha só. Esta é a festa da Xiaomi. Ela convidou todos. Convido vocês a virem à festa amanhã. McGonagall assentiu com um sorriso. Ela ainda tinha uma boa impressão de George e seus 2 filhos, e eles se conheceram. Foi divertido e agradável. Certo, acho que os pequenos vão gostar, principalmente se puderem comer a comida que a mãe preparou. George assentiu, sorriu e caminhou em direção à loja. Chefezinha, eu quero ir à festa, pode me convidar? Harrison seguiu até a porta, ansioso para observar Amy. Não, tio gordo e grisalho, quantos anos você tem? Não tenho nenhum ponto no meu coração. Mas amanhã, as crianças vão se reunir. E você não quer vir à festa de jeito nenhum, mas quer comer a nova sobremesa que seu pai fez. Amy balançou a cabeça. Observou tudo com um olhar. Ei, sinto que tenho apenas 3 anos e meio. É realmente triste. Harrison suspirou. Ele não esperava que seu propósito fosse compreendido. Entrou e pensou, parece que preciso me apressar para encontrar uma esposa e ter um bebê, para que eu possa levar meus filhos à festa em grande estilo. Prezado, cliente, o restaurante está fechado hoje. Se desejar jantar, por favor, chegue cedo amanhã. Às 9 horas da noite, McGonagall virou a placa na porta e olhou para um homem de sobretudo comprido parado ali. O homem disse, pronto para fechar. Olá, senhorita McGonagall, sou Dix, o responsável pela casa principal da cidade. Vimos o lado da entrada da escola, que está um caos. Talvez a senhora tenha se esquecido. O homem olhou para Meg e disse com um sorriso, estou aqui hoje. Não vim para o jantar. Vim a mando do proprietário da cidade. Tenho algo a tratar com a senhora McGonagall. Já vi muitos convidados no restaurante antes, então vou esperar um pouco lá fora. Posso entrar e lhe dizer algumas palavras? Certo, por favor, entre. McGonagall olhou para Dix, sem demonstrar qualquer reação, mas como ele havia dito ser um funcionário da prefeitura e ainda assim estava sob ordens do próprio funcionário, ela disse apenas algumas palavras. Rejeitado, afinal, o restaurante poderia ser reaberto hoje, mas o governo municipal havia se esforçado bastante, abrindo as portas e facilitando o processo.
O negócio de restaurantes do Sr. McGonagall vai muito bem. Não há muitos restaurantes na Praça Aden que se comparem a ele. Dick sorriu para a porta. Aliás, o prêmio acabou. McGonagall sorriu, acenou com a cabeça e seguiu pela porta. Chefe. A norte-americana Mia, que acabara de arrumar a mesa, olhou para Dix com certa dúvida. Mia, Aisha, voltei hoje. Vocês podem voltar ao meio-dia de amanhã. Os adultos da família Dix têm algo a me dizer, disse McGonagall com um sorriso. Certo, chefe, Xiaomi, até logo. E a Amy assentiu e disse olá. Os dois saíram sem fazer mais perguntas. Papai, podemos dormir? Amy, segurando o patinho feio, olhou para Meg e bocejou. O patinho feio também bocejou em sincronia. Amy vai se sentar um pouco e dormir logo em seguida. McGonagall assentiu e sorriu. Ele se levantou e olhou para Dix. Há alguma ordem da cidade? Dix olhou para Amy e não se sentou. Olhou para Meg e disse com um sorriso. Não é uma ordem, mas o dono da cidade vai querer lotar o restaurante do Sr. McGonagall amanhã. Não sei se o Sr. McGonagall prometeu isso. Desculpe, amanhã é o dia de folga do restaurante. O restaurante não estará aberto. McGonagall quase se recusou a balançar a cabeça e a trabalhar. Mesmo assim, ele trabalha no dia de folga. Ele não é um funcionário exemplar. Ei! Nova missão ativada. Faça o restaurante adicionar 16 mesas ao ar livre em 3 dias. Devido ao grande número de clientes, o nível do restaurante é muito baixo e não há autorização para a expansão, então abra as mesas para atender às necessidades dos clientes. Decoração com mesas ao ar livre. Penalidade por falha na missão. Multa de 10.000 moedas de ouro. Nesse instante, o sistema emitiu um som. O sistema, a caixote do bolo, você quer ficar tão frustrado? É uma falha passível de multa? E como você consegue um lugar ao ar livre? Isso não é coisa de gente de fundo de quintal? McGonagall ouviu a nova tarefa e ficou atônito, sem conseguir se conter. A Rua Huan, embora também haja ruas na Praça Aden, são ocupadas por pequenos vendedores ambulantes que podem se espremer por lá. Ele não viu nenhuma loja ousar ocupar a rua. Deve haver alguma regulamentação. Magie certamente está disposta a aumentar o número de lugares no restaurante, e os lugares ao ar livre podem ser oferecidos àqueles que comeram a comida e explodiram facilmente, como o demônio de lava, e então, por exemplo, Elizabeth, que comeu um peixe grelhado e se transformou diretamente em um corpo quente, não precisaria se preocupar em comer ao ar livre, nos lugares abertos, com a possibilidade de explodir. Senhor McGonagall, por favor, não se apresse em recusar. Talvez possa mencionar sua oferta primeiro. O governo da cidade nunca lhe deverá um centavo pelo seu restaurante. Dix respondeu prontamente. Não esperava que McGonagall recusasse usando o dia de folga como justificativa. O pedido dele, afinal, era um pacote oferecido pela prefeitura, e ele próprio negociou. Talvez a prefeitura seja uma boa maneira de resolver esse problema. McGonagall retornou, observando a mente de Dix em tempo real, mas olhou para Amy, vendo Dix balançar a cabeça e dizer: não estou preocupado com a prefeitura. Eu a devo, mas a que horas o dono da cidade planeja fazer as malas amanhã? Amanhã ao meio-dia. Os olhos de Dix brilharam, atraídos pelo ramo de oliveira da capital da cidade, e, com certeza, ninguém poderia recusar. Não. Os dois sons soaram quase simultaneamente. Capítulo 388. Talvez você possa diminuir o ritmo. Ok? Dix, que achava que as coisas estavam quase resolvidas, olhou para Meg e Amy, que estavam ao mesmo tempo. O tom e a voz delas eram excepcionalmente firmes, e não havia sentido em negociar. Amanhã ao meio-dia, tenho que convidar as crianças para virem a casa como hóspedes. Já falei com elas, então não posso fazer isso. Amy, que estava um pouco sonolenta, despertou de repente, observando Dix balançar a cabeça seriamente. Senhora McGonagall, este assunto diz respeito ao governo da cidade. Dix olhou para McGonagall e planejou ignorar a garotinha e discutir diretamente com ela. Desculpe, eu já prometi isso à minha filha.
Vou dar uma festa para ela e as crianças amanhã ao meio-dia. Não haverá mudanças nesse assunto. Maggie sorriu e balançou a cabeça, interrompendo Dix diretamente. Se você colocar a mão na cabeça da Amy, não adianta discutir isso. Dix olhou para McGonagall com certo desdém. Para uma festa infantil, ela recusou até mesmo o pedido do gabinete particular do prefeito. E este era o restaurante que o próprio prefeito havia indicado, até mesmo em seu nome, e mesmo assim ela recusou, pensando bem. Ei, pai, você é tão bom. Amy lambeu a palma da mão de McGregor e mostrou a língua para Dix, radiante de felicidade. Essa chefe é ótima para a filha, mas se eu tiver uma filha tão adorável, provavelmente serei mimada demais. Dix olhou para o sorriso, mas não pensou em Maggie. Um pensamento de impotência passou pela sua cabeça. Após hesitar, o rosto de Dix tornou-se solene e sério. Senhora McGonagall, não deveríamos ter lhe contado isso com antecedência, mas o proprietário da cidade mencionou apenas o seu restaurante, então espero que a senhora possa reconsiderar. O que acontecerá amanhã ao meio-dia não é um ato privado do proprietário da cidade, mas sim a primeira conversa entre o dragão e o demônio no restaurante da senhora McGonagall. Não posso revelar muito mais, mas a senhora McGonagall deve entender a gravidade da situação e do prestígio do restaurante. O encontro das crianças pode ser feito mais tarde, ou adiado para a noite, e esta oportunidade é única, podendo não se repetir. Será que cabe aos dois lados conversar sobre isso? McGonagall ergueu as sobrancelhas. Long Island e o território do diabo são próximos. Embora haja atritos constantes entre os dois lados, não era preciso adivinhar o propósito desta reunião, mas a própria McGonagall não esperava que o dono da casa tivesse tanta liberdade de pensamento a ponto de escolher um restaurante como local para as conversas. Será que vão usar comida para manter a paz mundial? McGonagall sentiu de repente que a pressão estava um pouco grande. Papai, papai, Amy ouviu as palavras de Dix e olhou para McGonagall. A pequena expressão em seu rosto era um pouco confusa e parecia entender o que Dix havia dito. Desculpe, as coisas que a criança promete precisam ser feitas. É isso que eu quero como pai, então a festa precisa ser amanhã ao meio-dia. Meg sorriu, tocou o cabelo de Amy e observou sua expressão. Dix disse. Se o prefeito não se importar, talvez possamos adiar as negociações para a noite, mas tenho alguns requisitos. Se o prefeito aprovar, nosso restaurante poderá oferecer um serviço privado. 1. O horário de funcionamento será das 17 às 21. 2. O custo do pacote será de 3.000 moedas de ouro, incluindo o pagamento de um dia de folga em dobro para os funcionários e o consumo de toda a comida da noite. 3. O governo municipal deve garantir a segurança do restaurante e dos clientes durante o serviço. Caso o restaurante sofra danos, o valor original será reembolsado. Por fim, tenho um pequeno pedido. O restaurante não tem planos de expansão devido ao aumento do número de clientes, então gostaria de colocar algumas mesas ao lado direito do restaurante, perto da parede. O governo municipal pode vender ou alugar este terreno para o restaurante. A boca de Dix se abriu cada vez mais, enquanto observava a expressão de Meg, que parecia a de um louco. Esse cara deixou a prefeitura atrasar as negociações entre o dragão e o demônio, e tudo porque a filhinha da família dele queria conhecer as crianças. Que arrogância e presunção. É um louco. Atrasar para a noite não é problema, para que ele possa prestar o serviço de entrega, ele ainda precisa concordar com algumas condições antes de poder fazê-lo. Conversas sobre questões raciais eram difíceis de abordar. Era normal que uma conversa durasse o dia todo, e McGonagall concedeu apenas 4 horas. Nesse ponto, era necessário encerrar a reunião. E o preço do pacote é ainda mais absurdo, 3.000 moedas de ouro. Se você estiver em Ducas, esse valor pode ser negociado, mas em um restaurante tão pequeno, com um preço tão alto, como o dono da cidade pode concordar? Por fim, foi adicionada uma condição adicional para expandir o espaço aberto em frente ao restaurante e integrá-lo ao próprio restaurante. Dix não tem ideia de que palavras usar para descrever seu estado de espírito atual.
De qualquer forma, é complicado e difícil de dizer. Quem deu coragem ao dono deste restaurante para fazer tal pedido? Minhas únicas condições são estas. Os adultos de Dix podem voltar e discutir com o mestre urbano. Se não houver mais nada, levarei minha filha para dormir. McGonagall sorriu e educadamente começou a cochilar. Ele achava que não havia nada de errado com essas condições. Se não cumprisse as novas tarefas impostas pelo sistema, não se daria ao trabalho de fazer hora extra nos fins de semana. Para manter a paz mundial, McGonagall não tem o menor interesse, e vale ressaltar que Amy está feliz. Certo, vou passar as palavras originais do Sr. McGonagall para o dono da cidade e deixar que ele decida e se incomode. Dix assentiu e não disse mais nada. Virou-se e abriu a porta. Papai, você é muito bom para Xiaomi. Amy olhou para Meg, lambeu os lábios, seus olhos estavam um pouco vermelhos e seu rosto estava cheio de emoção. O papai só tem um pai nisso. Claro que eu quero ser bom para você. Ninguém é importante para você. Então, não chore, eu gosto de ver o Xiaomi rindo, ele é o mais fofo e o mais lindo. Me o abraçou, olhou para o pequeno sensível e disse com um sorriso. Sim. Amy assentiu com a cabeça, seu rosto sorriu novamente, ela se apoiou delicadamente no ombro de McGonagall, deu-lhe um beijo na bochecha e endireitou o corpo, observando McGonagall com seriedade. Millet só tem um pai, então serei boa com ele no futuro e ninguém o maltratará. Certo, vamos dormir. Preciso avisar a Jéssica e a Luna amanhã de manhã. Maggie sorriu e pegou no narizinho da Amy, segurando a pequena como se estivesse segurando o mundo inteiro, o que aqueceu seu coração. Capítulo 389. Chapas metálicas podem se tornar mais resistentes. Para uma filha organizar uma festa, preciso adiar as negociações? Que figura engraçada. Michael, de pé junto à escrivaninha, ouviu as palavras de Dix, fechou o livro que tinha nas mãos e não conseguiu conter o riso. Prefeito da cidade, sugiro que escolhamos outro local. O restaurante é bastante elegante, mas pequeno, e na esquina da Praça Aden, parece um pouco decadente, o que pode desagradar os representantes das duas partes que participaram das negociações. Além disso, o chefe não demonstrou sinceridade na cooperação, e as diversas exigências apresentadas foram um tanto excessivas e rigorosas. 3 moedas de ouro já cobrem um jardim como o do restaurante Ducas, que, em termos de serviço e ambiente, é muito superior. Já trabalhamos com eles, e seria mais conveniente nos familiarizarmos com o local. Dix olhou para Michael seriamente. A importância das negociações entre o dragão e os demônios é evidente. Em sua visão, o dono da cidade jamais poderia adiar as negociações por causa de McGonagall, e é ainda mais impossível usar uma moeda de ouro tão pequena para lotar um restaurante tão pequeno e, ao mesmo tempo, atender a todos os pré-requisitos. Não, vamos te informar e pedir que eles mudem a data da reunião para amanhã à noite. O local da reunião é no restaurante Maimie. Michael balançou a cabeça com um sorriso. Dix olhou para Michael de um jeito incrédulo, com a sensação de ter ouvido algo errado. Depois de um tempo, ele voltou a si e disse, um pouco ansioso, mas o dono da cidade, Dix, eu fui a um restaurante assim. Quando cheguei, o dono estava prestes a fechar a porta. Eu disse que queria comer um peixe grelhado apimentado, mas ele recusou porque a filha dele estava com sono. Michael interrompeu Dix e disse com um sorriso. Recusado. O rosto de Dix ficou ainda mais surpreso. Na cidade do caos, alguém recusaria um pedido de refeição da cidade. Se você muda de restaurante, o chefe vai subir e esperar durante a maior parte do seu sono. O dono da cidade entra pela porta. A dona deste restaurante se recusou a usar as desculpas esfarrapadas da filha. Assim como a desculpa da festa da filha hoje para adiar as negociações, é algo inimaginável. Sim, é uma rejeição. Michael assentiu. Disse com um pouco de emoção. Olhei para a menininha sentada no balcão, sonolenta e com a cabecinha baixinha. Não acho que haja nada de errado com esse motivo. É o que um pai deve fazer. Então você disse hoje que ele recusou a escola particular por causa da festa da filha.
Não me surpreende. Esse tipo de coisa, você não faria, eu não faria, mas ele fez. Ele é um bom pai. Dix permanece em silêncio. Ele também é pai, mas precisa admitir que, diante de tal situação, não conseguiria tomar uma decisão como a de McGonagall. Talvez isso possa ser explicado pelos compromissos e escolhas da vida, mas como pai, McGonagall é realmente constrangedor e vergonhoso. Mas, senhor proprietário da cidade, continuo insistindo que este restaurante não é adequado para ser usado como local de reuniões, e que o pacote de 4 horas por 4 moedas está um pouco acima do orçamento. Esta palestra pode durar vários dias. Precisamos garantir que ela dure alguns dias. O local e o custo das palestras. Dix ficou em silêncio por um momento, mas insistiu. Não, entre os restaurantes desta cidade caótica, este é um melhor ponto de encontro. O estilo multifuncional combina perfeitamente com o conceito da nossa cidade caótica. Michael balançou a cabeça, colocou o livro que tinha na mão sobre a mesa e o examinou. Dix disse seriamente: "E você acha que um restaurante com um faturamento diário de mais de 10,000 moedas de ouro vai oferecer um espaço privativo no dia de folga e cobrar apenas 3 moedas de ouro? Não acho que seja muito." E, nesta reunião, ambas as partes forneceram 10.000 moedas de ouro adiantadas como despesas iniciais. Se as negociações forem bem-sucedidas amanhã, o dinheiro restante poderá ser considerado como receita diária do governo municipal, e o investimento em recursos humanos e materiais será bastante reduzido. É um pouco do que se pode esperar. Uma vez que as negociações sejam bem-sucedidas, a cidade do caos, como mediadora, poderá obter mais benefícios. É tudo o que se deve considerar numa perspectiva de longo prazo. Amanhã de manhã, você irá novamente ao restaurante Mini. O atraso nas negociações será resolvido. As 3 primeiras condições que ele prometeu cumprir são: primeiro, confirmar o local e o horário. Por fim, o espaço aberto na entrada do restaurante. Se você for à administração do Arden Square, pergunte se é viável. Se não afetar as atividades de lazer dos moradores e não prejudicar a aparência do Arden Square, então tente atender às suas exigências. Sim, eu farei isso. Dix olhou nos olhos sábios de Michael. Embora ainda houvesse muitas dúvidas em seu coração, ele as reprimiu e disse com respeito, virou-se e saiu. A cidade do caos pode ter esse status no universo de Nolan, e Michael é um ótimo motivo para se maravilhar. Claro, há outro motivo para Dix se convencer: o faturamento de 10.000 moedas de ouro do restaurante Mimi. Este é o melhor dos melhores restaurantes da Praça Arden, e um restaurante tão pequeno conseguiu isso, o que significa que ele tem características únicas. Os 2 dragões e demônios são os mais difíceis. Se você seguir o método anterior, não há margem para erro, e a maioria dos inimigos terá que lutar contra alguns. O bloqueio não pode parar, e desta vez ainda são alguns caras. Espero não ter que lutar no restaurante Mime amanhã à noite. Michael balançou a cabeça, pegou o livro sobre a mesa, olhou para as 2 páginas e o colocou de volta, levantou-se e saiu pela porta, murmurando para si mesmo: ainda preciso ver como Vivienne está. Isso é estranho, e com certeza, não há comparação. Meg contou uma história. Anne adormeceu. Ela foi até o topo do prédio e praticou esgrima. Depois, tomou um banho quente e se deitou na cama. Após o treino de esgrima, foi lavada com água quente. Confortável, de cima a baixo, como se todos os poros estivessem abertos. É possível ver os músculos com linhas definidas no braço, sem excesso de definição, mas ainda assim é possível sentir a força interior. Também é possível ver os músculos abdominais escondidos na barriga lisa, apenas ocultos sob a postura relaxada do chefe. Não é possível vê-los sob o serviço. Durante esse tempo, insisti em praticar com a espada. A condição física de McGonagall está muito melhor do que quando me recuperei do nível 2. Claro, deve haver uma grande diferença em relação ao nível 2, 5. Não sei ao certo quão forte ele está agora. Do ponto de vista da aptidão física, ele deve ser apenas um pouco mais forte do que a pessoa média, e a distância para um cavaleiro de primeira classe é de 0,5.
Mas, com a sombra do 13º estilo que ele treinou ao extremo, o nível de um cavaleiro de primeiro nível não deveria ser problema, nem mesmo o de um cavaleiro de segundo nível. Há um mês, McGonagall tinha apenas uma deficiência que não conseguia superar nem com uma faca de cozinha. Agora ele conseguiu atingir esse nível. Ele está muito satisfeito. Agora ele tem 45.000 moedas de ouro em mãos. Em poucos dias, ele poderá ir ao centro de treinamento e comprar o próximo ponto de aptidão física. A chapa metálica pode ficar mais resistente, e essa sensação é realmente incrível. Sistema, quero começar a aprender sobre sorvete, pensou McGonagall, e então abriu em sua mente o pacote dourado e brilhante da experiência. Capítulo 390. Esse ladrão de agendas é muito mau. Sistema, você está me enganando. McGonagall ficou em silêncio por um tempo, pensando no sorvete de casquinha dupla, com o rosto pálido. Anfitrião, por favor, não interfira com o sistema. Este é um sistema alimentar legítimo, nunca manipule as pessoas. O sistema parecia sério. E o meu pacote de agendas? McGonagall abriu os braços, virou-se e viu apenas o cone de sorvete com 2 bolas, e seu coração quase parou. Pacote agendas, nome completo do pacote de sorvete agendas de cone duplo, incluindo 4 sabores: baunilha, matcha, mirtilo e chocolate. O sistema respondeu solenemente. QNLGB. McGonagall fez vista grossa, e, como era de se esperar, ainda assim superestimou o valor operacional do sistema. Quanto maior a expectativa, maior a decepção, e o pacote agendas não existe. O anfitrião deve continuar se esforçando. No futuro, é muito provável que o pacote agendas seja liberado. Será possível desbloquear mais receitas, como o bolo de sorvete agendas. O sistema ignorou completamente as palavras de McGonagall e aproveitou toda a conversa. Disse: fantasmas acreditam em você. McGonagall revirou os olhos, mas continuou a digerir seus pensamentos sobre sorvete. Felizmente, esse sorvete de casquinha dupla parecia bom, e havia 4 sabores para escolher. Amanhã, certamente daria uma agradável surpresa às crianças. Sistema, quanto custa esse sorvete? McGonagall recuperou o fôlego e perguntou em pensamento. Para produzir o melhor sorvete para exportação, este sistema prepara os ingredientes ideais e seleciona matérias-primas naturais de todo o continente. Plantada nas planícies noroeste da Floresta do Vento, a baunilha é nutrida pelo ar quente da floresta. Toda a planície exala um aroma constante durante o ano todo, e a baunilha mais adequada é selecionada e polida com pedra natural. O resultado é um pó fino que, após o consumo, possui um efeito calmante sobre os nervos. O matcha é feito com chá longínquo do Lago Oeste, cultivado nas colinas da parte norte da Floresta Chugwang. Esses chás são preferencialmente cultivados com sementes dos 8 lagos do Longing e do Lago Oeste. A qualidade é muito superior à dos 8 melhores chás, e o sombreamento é realizado 20 dias antes da colheita. As folhas jovens são vaporizadas e depois moídas em pó em um moinho de pedra natural. Cada pé de chá produz apenas 0,0 gramas de matcha. O leite é produzido na ilha de Mistlé, cultivada no mar de Staro. A longa incidência solar proporciona à ilha pastagens de alta qualidade. As vacas ouvem 4 horas de música clássica todos os dias e o rendimento e a qualidade do leite são rigorosamente controlados. O ovo foi selecionado, portanto, o custo de um sorvete de casquinha dupla é de 80 moedas de cobre. O sistema parecia ter um certo grau de autossuficiência. Onde? Sistema, você pega um chá tão bom para fazer matcha e depois usa para fazer sorvete, sua consciência não vai te incomodar. Se meu pai souber disso, não vou te matar. McGonagall ouviu o sistema falar com os olhos arregalados, e ele disse que a terra era vasta, até mesmo os lugares sagrados de vários grupos étnicos. O sistema costumava cultivar vegetais e criar gado. Os ingredientes que ele produzia nunca o decepcionavam. Ingredientes tão extravagantes são usados para fazer sorvete. Embora McGonagall não seja pobre, sua imaginação ainda é um tanto limitada.
Pelo menos ela não consegue imaginar usar a lata de sorvete em formato de dragão que está na estante do pai para fazer sorvete. O que aconteceu? No entanto, depois de ouvir a apresentação do sistema, o humor de McGonagall melhorou bastante. Se os ingredientes não forem suficientes para fazer o sorvete mais delicioso, então há algumas coisas ruins a serem feitas. Mal posso esperar para experimentar o sabor do sorvete. Ele não é um entusiasta de sorvetes, nem se lembra se alguma vez comentou sobre o sorvete de Agdas, mas já que o sistema diz que é, deve-se dizer isso com toda a certeza, embora a maior parte do trabalho seja feita pela máquina, McGonagall ainda sente que as coisas não são tão simples quanto poderiam ser. Ao tentar abrir a porta em sua mente, uma luz branca brilhou. McGonagall havia chegado ao campo de testes da cozinha, adaptado-se ao ambiente e reavaliado a cozinha. Na bancada de canto da cozinha, há uma máquina de sorvete de ovo com cerca de 1 metro de altura. A estrutura metálica cinza prateada é repleta de tecnologia, com uma saída para bandejas de ovos, 4 opções de sabores de sorvete, tela de LCD para a operação e manual de instruções. Tudo isso foi transmitido à mente de McGonagall. Embora o funcionamento totalmente automático seja um pouco técnico, eu gostei. Depois de assimilar as instruções, Meg sorriu. Primeiro, ligou a máquina e a deixou funcionando, depois abriu a geladeira e começou a retirar os ingredientes. Eles já estavam misturados. Nos últimos 3 dias, o horário na sala de testes da cozinha mudou. McGonagall clicou solenemente no botão, a máquina silenciou e, com um baque, um cone de sorvete caiu, sendo substituído por um cone de sorvete. O saco de papel foi cuidadosamente apanhado e, em seguida, o sorvete de baunilha foi colocado na saída. 2 cones de sorvete amarelo claro caíram, sobrepondo-se um ao outro, e a névoa fria subiu com um toque de baunilha. Até mesmo um pó fino podia ser visto na superfície. Colocando o sorvete de baunilha de lado, McGonagall preparou então os sorvetes de morango, mirtilo e chocolate com a mesma habilidade, posicionando-os cuidadosamente na prateleira e observando os 4 sorvetes de cores vibrantes. Embora expostos ao ar, eles não derretiam rapidamente, o que era um deleite para os olhos, e ela disse com confiança: "Sistema, será que desta vez está bom?" "Ei! Parabéns ao anfitrião, você aprendeu com sucesso a técnica de sorvete de casquinha dupla e desbloqueou a máquina de sorvete e os ingredientes necessários." O som do sistema soou. Neste nível, borrife água. McGonagall ergueu as sobrancelhas e olhou para a parede por apenas 3 dias, com um sorriso presunçoso no rosto. "Mas, sistema, você se esqueceu de algo?" McGonagall parou de sorrir e perguntou em seu íntimo. O anfitrião aprendeu com sucesso a fazer sorvete de casquinha dupla e pode deixar o local de testes na cozinha. Se precisar continuar usando, por favor, pague o aluguel. O sistema é sério. Não isso. McGonagall balançou a cabeça. Ele agora tem o estilo Sombra 13 para praticar os limites do condicionamento físico atual, e a prática no campo de testes da cozinha não melhora a qualidade física, então desta vez não faz sentido alugar um campo de testes de cozinha para o sistema. Quer dizer, você não parece mencionar os requisitos que o sorvete precisa cumprir. Estou um pouco curiosa para saber o que eu disse a Agendas na minha vida passada? Perguntou McGonagall seriamente. Host tem certeza de que realmente deseja saber. O sistema ficou em silêncio por um instante e perguntou. Você disse tudo. McGonagall revirou os olhos. Esse ladrão de Agendas é um pouco intragável, doce demais. O sistema emitiu alguns gritos.